Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Parte. Mais uma vez aqui hoje com o Hassan e o Helid como co-host. E hoje com uma convidada ilustríssima, a Adriana. A Adriana, ela é coach profissional, né, de pessoas. E Adriana, conta um pouquinho pra gente quem é a Adriana, profissional, como pessoa, né, um pouquinho da sua história, fica à vontade. Ei, gente, então, prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Tô um pouquinho nervosa, tá? Mas vou começar me apresentando como pessoa, né? Eu acho que muitas vezes quando as pessoas perguntam assim, quem é você? A gente começa a falar da nossa profissão, a gente começa a falar do nosso trabalho, da nossa ocupação. E muito antes da gente ser alguém profissional, a gente é pessoa, né? A gente tem a nossa família, a nossa casa, a nossa essência, o nosso individualismo. Então, eu sou a Adriana, sou casada há 10 anos, tenho um filho lindo, sou uma pessoa muito família e que estou no meu momento de vida aí buscando cada vez mais o contentamento, a felicidade, que é a área que eu resolvi atuar. Então, há 4 anos, agora trazendo um pouquinho para o meu profissional, eu atuo nessa área de desenvolvimento humano. E até trazendo um pouco da palavra desenvolvimento, né? Não sei se a gente já parou para pensar. É desenvolver. É tirar o envolvimento de coisas que às vezes estão nos paralisando, né? Então, é o que eu venho trabalhando, principalmente na área da psicologia positiva. A teoria do florescimento é uma teoria nova. É uma teoria que... A psicologia positiva existe só há 20 anos, né? Ela, ao contrário da psicologia tradicional, ela não quer nos aliviar do sofrimento, né? A psicologia positiva, ela quer trabalhar com o potencial humano, com o nosso melhor. Então, ela tem o objetivo de garantir, de buscar... É como se fosse um preventivo. Eu quero te manter num estado de contentamento, de bem-estar, de olhar para toda a sua positividade, para que você consiga se manter em felicidade e evitar a atuação da psicologia tradicional, que é o alívio do sofrimento. Então, é hoje onde eu trabalho. E dentro do universo corporativo, né? Então, essa é a Adriana, assim, na busca da minha realização e de levar isso para as pessoas. Eu gosto de me vender como uma facilitadora do processo de felicidade. A minha empresa Flourish, ela é uma empresa uma consultoria de engajamento, felicidade e performance. Adriana, então conta pra gente um pouquinho o que é o coaching. Vamos contar. Importante, gente, falar do coaching. Outro dia até fiz um vídeo explicando muito isso, porque as pessoas têm muita resistência à metodologia e elas julgam muito, né? Quem não deu certo com nada virou coach. E realmente tem muitas instituições aí formando diversos coaches por mês, por semestre. Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar é buscar uma instituição séria, quando a gente vai buscar qualquer tipo de formação. Então, eu me formei na Sociedade Brasileira do Coaching e a metodologia é muito eficaz, mas como a profissão não é regulamentada, a gente cai realmente aí onde tem um pouco de gente picareta, né? O charlatanismo. Em toda profissão tem Exatamente, também, né? que existe em toda profissão. Mas no coaching, de fato, tem aí uma crença um pouco negativa. Então, eu vou explicar para vocês inicialmente como surgiu, né? De onde veio essa profissão. O pai do coaching é o Timothy Gale, que era um treinador de tênis, né? Ele era um jogador inicialmente, depois ele virou um técnico e ele começou a observar o desempenho dos atletas que ele treinava e entender que tinha mais de um jogo acontecendo ali. Não apenas um jogo entre jogador e um adversário do outro lado da quadra. Tinha um jogo interno acontecendo, que ele denominou de ser um e ser dois, né? E esse ser um era um ser que influenciava o ser dois, que era o ser confiante. O ser dois era o ser da confiança. E nesse jogo, ele começou a testar algumas orientações. Então, quando você direciona demais a pessoa e fica o tempo todo falando, não faz isso, presta atenção, olha a sua mão, olha onde é que você está olhando a bola. E esse tipo de orientação demais acabava matando um pouco do ser dois, que era o ser da motivação plena, da confiança. A gente já existe confiança na gente. Quanto mais diretivo a gente fica, às vezes a gente começa a abafar. E nisso ele começou a testar diversas formas e começou a melhorar o desempenho desses atletas. E os atletas que eram muito executivos, a maioria deles, viram que tinha eficiência na técnica e quiseram levar o coaching para dentro do universo corporativo.
Né? Então, é esse que a gente conhece. E o coach foi dividido em coach de família, coach de relacionamento, coach de negócios. Eu sou coach de pessoas. E principalmente na área da psicologia positiva do florescimento. Porque o meu objetivo é facilitar o caminho de realização de todo mundo. Porque acredito que sem a gente estar realizado, sem a gente ter o contentamento, sem a gente entender por que a gente está aqui, a gente não entrega nada, né, gente? Não tem entrega, assim. Sem felicidade, não tem sentido, né? Até na conversa prévia ao podcast que a gente teve, você falou uma frase, assim, a felicidade como precursora do sucesso. Eu achei isso muito legal, assim. Eu queria entender um pouco, porque uma outra coisa que você falou logo no começo da conversa que a gente teve foi sobre essa coisa do florescimento humano, assim. O que é esse florescimento humano? O que é essa metodologia? O que é esse tipo de desenvolvimento que você faz? Tá, o florescimento humano, né? A teoria do florescimento, ela vem falar que a gente tem 5 pilares importantes para a gente se manter numa área de bem-estar. Esse bem-estar, ele é sustentável. O que a felicidade não é. A felicidade, muitas vezes, ela é momentânea, né? Dependendo do nosso estado, se eu pergunto assim, você tem uma vida satisfatória? Se você estiver num momento feliz, talvez você responda sim. Se você estiver mais ou menos, talvez você responda não. Então, o florescimento, ele vem mostrar pra gente que a gente pode ter um contentamento sustentável, de longo prazo. E aí, o que a gente precisa cultivar para isso, né? O primeiro pilar que a gente precisa cultivar são as emoções positivas. Não é pensamento positivo, tá, gente? Pensamento positivo é, vai dar tudo certo. Não é isso, né? O segredo, não. Até porque se você tá num avião e ele tá caindo... Né? É otimismo. Se você tá num avião e ele tá caindo, tá caindo. Não adianta você ficar, não vai cair, vai cair. Tá caindo já. Então, as emoções positivas são o quê? Gratidão é uma emoção positiva. Preciso enxergar isso no dia a dia, a todo momento na minha vida. Porque se eu não enxergo isso, eu começo a ter emoções negativas. Tudo tá dando errado, né? Por quê? E se eu não enxergo valor em nada. A fé é uma emoção positiva. Não do lado religioso. É a esperança em alguma coisa, é o acreditar em algo, né? O otimismo, dependendo de como ele é usado, ele pode ser negativo, né? A pessoa tá otimista demais, a gente precisa ser realista. Então, emoções positivas são essas. Confiança é uma emoção positiva. E muitas vezes a gente deixa de cultivar, né? Na gente, esses momentos, essas emoções. O segundo pilar é o pilar do flow. Eu preciso encontrar na minha vida profissional aquilo que me faz ficar em flow. O que é o flow? É a gente estar aqui conversando há 1 hora e não perceber, por exemplo, o tempo passar. Então, se você é uma pessoa que trabalha e é aquela assim que, nossa, gente, dá meia-noite, mas não dá 6 para acabar o expediente, né? Você já tá aí com um problema para você encontrar seu contentamento. O flow você faz sem perceber. O flow você tá imerso naquilo. Ninguém te tira a sua atenção. Quanto mais você busca, mais você se aprofunda e aquilo parece fazer todo sentido. O terceiro pilar é o do relacionamento. Então, aprofundar em relacionamentos que te edifiquem, né? Que te elevem, em ter bons relacionamentos de apoio. A ciência sugere que a gente socialize de 6 a 7 horas por semana, que a gente que a gente tenha essa disciplina para ter esse estado de contentamento, mas que sejam realmente relacionamentos produtivos, né, gente? E se a gente pensar em relacionamentos hoje, a gente ficou em pandemia, muitos relacionamentos foram só virtuais, com as próprias redes sociais, a gente se relaciona muito. Então, assim, vamos usar as redes para a gente se relacionar com aquilo que traz conteúdo, com aquilo que eleva, que edifica. Então, sigam pessoas interessantes, escutem podcasts que façam sentido, né? Assistam coisas boas. Então, é uma forma de relacionar. O quarto pilar é o pilar do propósito. Que a gente tanto escuta falar, né? Qual é o seu propósito de vida? O que você está fazendo aqui? Por que você faz, né? De que forma... Como essa pergunta é difícil de responder, né? Vou tentar clarear um pouquinho, assim, né? Que valor que a gente está criando? Tem um exercício do coaching que é um pouco fúnebre, né? Mas ele fala, se você tivesse hoje, se imaginando aí no seu momento de despedida, né? Você está passando, está na passagem. E na hora do seu velório ali, na hora do seu fechamento, encerramento, o que as pessoas estariam falando de você nesse momento? Quem foi? Por que eu vou fazer falta? Né? Que legado que você deixou? Que diferença que você fez na vida das pessoas? Que valor você agregou? Então, isso tem muito a ver com o propósito. E quando a gente traz para o profissional, a pergunta que eu faço é sempre a mesma, assim. Vocês continuariam fazendo o que vocês fazem hoje?
se vocês não fossem remunerados para isso? E aí? Entendeu? Aí eu sei que eu encontrei meu propósito. Então, eu, Adriana, hoje, com o meu desenvolvimento, com os meus treinamentos, enquanto consultora, sabendo que eu posso mudar a vida das pessoas, ajudando elas a enxergarem aquilo que está aqui dentro, porque já está, todo mundo já tem todos os recursos. Eu não trago nenhum recurso novo, eu só desperto. Então, isso eu faria para o resto da minha vida se eu não tivesse hoje, faria voluntariamente, se eu não tivesse hoje a necessidade que a gente tem, né, gente? Eu tenho filho, família, casa, enfim, sonhos para conquistar também da parte financeira. Mas eu encontrei meu propósito de vida. Há 4 anos, quando eu abandonei aí uma carreira de diretora comercial, uma empresa familiar, com uma estabilidade financeira, flexibilidade de horário, né? Eu tinha tudo que, de repente, as pessoas acham que é o que elas precisam para ser felizes. E não era mais o que me preenchia. Né? Não era o que eu queria fazer para minha vida, para o resto da vida. Nem ganhando mais e nem de graça. E hoje eu me encontrei. Então, encontrar o propósito é esse. E vamos pensar um pouco além do que a gente faz, tá, gente? Porque às vezes a gente pensa assim, eu faço essa pergunta, a pessoa fala, mas eu sou vendedora, mas eu não quero ser vendedora pro resto da minha vida, não. Não é ser vendedor, é o que faz o vendedor. O que faz o vendedor? Né? Ele faz muito mais do que simplesmente uma operação ali, uma transação comercial. Ele está servindo alguém, ele tem uma influência social grande. Então, você pode pegar no que executa e não no nome da função. E o último pilar do florescimento é o pilar do achievement, da conquista, né? De você todos os dias sentir que você realiza algo. Que sejam metas pequenas que você possa colocar na sua vida. Podem ser profissionais, podem ser pessoais, mas você sentir sempre o seu poder de realização. Isso nos traz contentamento. Todo dia sentir que a gente é mais capaz. Com certeza. Pequenos objetivos são atingidos no dia a dia, são melhores que grandes objetivos ao longo da vida. Exatamente. E aí, se você consegue isso, essa valorização em coisas pequenas, você está voltando lá na emoção positiva, que é o quê? A gratidão. Então, se a gente cultivar esses 5 passos, a gente já começa em um caminho bom em relação ao florescimento, em relação ao contentamento, sabe? Para que a gente possa, a partir de então, performar na nossa vida profissional, né? Pessoas felizes são 12% mais criativas, dizem. Pessoas felizes são 30% mais, trazem 30% mais de resultado. São as pesquisas científicas aí nos ajudando, né? Então é isso que a gente precisa buscar, gente. Porque a gente precisa buscar, não é começar de fora, né? É começar de dentro. Com certeza. Eu acho que é importantíssimo a pessoa se conhecer, entender quem ela é, o que ela faz. Tem gente que, às vezes, é o que você falou, às vezes a pessoa eu sou um vendedor. E aí ele entende que, eu como vendedor, eu tenho que cumprir uma hora de trabalho, X determinada, eu tenho que apresentar um produto e venceu a minha hora, eu vou embora para minha casa. Esse é o meu papel como vendedor. Ele esquece que no final do dia não é isso que o vendedor está fazendo. Ele é a ponta final de um valor que está sendo gerado para alguém. Exato. Então, aquilo tá alinhado com os valores. E aí, você falou de propósito pessoal, você tem propósito de negócios, né? Então, esses propósitos, esses valores têm que estar alinhados entre as duas partes. Então, não adianta... esse negócio do propósito, a analogia extrema a fazer é a seguinte... você tem um grupo de amigos, eles te chamam para roubar um banco. Você é um cara que roubaria alguém? Se você não adianta, sei lá. Você fala, cara, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Assim, e não colocando aqui o julgamento de valor se é certo ou errado. Mas assim, cara, se você não acredita naquilo, você não vai. Tem gente que acredita, acha que roubar é normal. Acha que roubar é um direito dele porque a sociedade é opressora e ele foi, enfim, ele não tem as mesmas condições que o outro, então ele tem esse direito, né? Então, para aquela pessoa, o valor dela é esse. E para o outro, não. Então, assim, as pessoas têm que se conhecer para conseguir se inserir dentro de contextos que vão deixar elas, como você falou, mais contentes, mais felizes com aquilo que elas fazem, independente da remuneração, né? Independente do status que aquilo gera, né? Da classe social e tal. Acho que eu concordo em gênero, número e grau. Mas só mais uma coisa. Desculpa, Hassan. Fica à vontade. É o seguinte, hoje a gente vê várias figuras assim, que eu acho que de certa forma, estão ligadas e são complementares. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do processo e como que a figura do coaching entra para ajudar essas pessoas. Porque, assim, eu vejo muito assim, existe o mentor,
né? Existe o psicólogo, por exemplo, eu faço terapia e eu vejo que o coach e o terapeuta, eles são muito complementares, né? O mentor também eu acho muito complementar, porque é uma pessoa que vai trazer uma experiência profissional, né? Uma experiência de carreira, de vida, muito mais de longevidade, ou seja, eu passei por tudo que você passou, eu entendo o seu contexto e talvez uma pessoa que pode dar ali um pouco dessa sabedoria para ele. O psicólogo, né, o terapeuta, o psicanalista, e aí tem as técnicas deles, vão ajudar a pessoa a conhecer mais as emoções, como que ele lida internamente com aquilo tudo e tal. E é uma coisa muito dentro de si, né? Como que o coaching entra, né, nessas interações e como que ele se diferencia dessas figuras, assim? Adoro essa pergunta, importante demais a gente falar disso, né? Porque tem muitos psicólogos que têm, às vezes, também essa coisa de o coaching pode estar comprometendo a área deles. Não tem isso. Inclusive, eu tô graduando em psicologia, tá, gente? Comecei agora. O coaching é assim. Em que momento eu devo buscar um processo de coaching? Quando você tem um objetivo, ou quando você quer fazer alguma mudança e você não consegue aquela disciplina que a gente começou aqui conversando, ou eu não sei por onde que eu começo, assim, eu não sei como é que eu dou esse passo. A gente fala que o coach vem para te levar de um ponto A para um ponto B. É uma coisa muito objetiva, é de presente para futuro. A psicologia vai trabalhar a sua essência, vai olhar para sua família, vai olhar para o seu histórico. Não tem nada a ver. Então, se a gente, como coach, pega uma pessoa que vem com algumas questões emocionais, que vem querendo resolver alguma coisa nesse sentido, com dores, querendo alívios, é hora que a gente fala assim, não, peraí, isso não é do coach. Meu negócio aqui é super objetivo. O coach é muito objetivo, é prático, gente. Um processo de coaching dura 10 sessões. Ele tem dia para começar, dia para acabar. Sabe? De ponto A a ponto B. Aqui eu vou te ajudar a chegar onde você quer. Então, a psicologia é diferente, né? A psicologia vem entender outras coisas muito maiores. Não necessariamente ela tem esse prazo para começar e para acabar. O mentor é a pessoa que vem com uma expertise dessa sua área. E que vem mudando também, né? O mentor sempre tem expertise. Antigamente, o mentor era aquele que era mais velho, porque ele sabia mais. Ele tinha mais experiência. No momento que a gente vive hoje, a Coca-Cola, por exemplo, faz o que a gente chama de mentoria reversa. Né? Que é o mentor mais jovem, porque ele tem um olhar sobre áreas tecnológicas, principalmente, que o mentor de antigamente não tinha. Então, essa mentoria reversa também é muito rica. Então, existe essa diferença muito clara. Tá? O coaching o que você busca. Eu fiz um processo de coaching pessoal quando eu fui fazer a minha transição de carreira. Eu tava, assim, muito como fazer isso, né? Como me desligar de 20 anos, era uma empresa familiar, era um processo para mim muito desafiador. Então eu fui buscar uma ajuda e ela me ajudou nesse processo de como fazer isso de um jeito mais leve, mais fácil, que foi quando eu fiz a minha empresa, quando eu criei a Flores. E eu vejo que pegando um pouco desse contexto, assim, de transição, eu vejo que uma dificuldade que a maioria das pessoas tem disso, é de organizar a vida num contexto pode ser profissional ou pessoal, não importa, mas conseguir organizar tudo para atingir um objetivo. Eu vejo isso diariamente, né? Assim, como eu lido com pessoas o dia inteiro e são pessoas que têm que atingir um objetivo, né? Então, seja um objetivo de resultado financeiro ou um objetivo, não importa. Eu vejo que no dia a dia as pessoas elas caem na rotina do dia a dia e aquilo consome elas de uma forma que começa a exigir um esforço muito grande para atingir aquilo que ela atinge e ela ainda se sente frustrada porque é difícil de ver aquilo avançar, tipo, a melhoria daquilo. Então, assim, nossa, eu sinto que eu tô, sei lá, trabalhando muito para atingir um determinado resultado e, ao mesmo tempo, eu sinto que eu não tô saindo do lugar. Né? E aí eu acho que o coaching, talvez ele seja essa figura que ajuda assim, vamos organizar isso aqui, vamos colocar um passo a passo. Exato. Vamos colocar uma maneira da gente medir isso e você ter uma rota, né? Exatamente, é uma direção, né? Te ajudar a colocar a ordem assim na cabeça que quer fazer tudo ao mesmo tempo, que é muita iniciativa, pouco acabativa, né? E a gente se perde no processo. Então é bem isso mesmo. Legal. Isso. Adriana, você falou sobre o florescimento, né? E dos 5 pilares, digamos assim. E tá muito claro para mim que todos eles passam por autoconhecimento, né? Ou autogestão. A minha pergunta vai no sentido contrário, no sentido de como é que líderes e como é que empresas podem preparar um ambiente
um ambiente sadio para que, de fato, os profissionais possam florescer lá dentro, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Então, a gente, como coach, eu trabalho com a metodologia do líder coach, né? Quem é o líder coach? A base, assim, a premissa para a gente começar a ser um líder coach é buscar o entendimento individualizado do seu time. Né? Porque o que motiva um não motiva 10. Cada um tem a sua forma de motivação individual. Então, o líder coach é aquele líder que senta com cada um para entender a necessidade de cada um, para que ele possa agir dessa forma e levar ao florescimento. Porque a minha dor é diferente da sua. Onde eu vou atuar? Né? Tem pessoas que se motivam com reconhecimento, tem pessoas que se motivam com desafio. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é isso, né? E aí não é o autoconhecimento, é sobre o líder conhecer a equipe, os liderados, né? O outro ponto importante para a gente manter equipes engajadas, né? Vem um pouquinho do que o Santos trouxe em relação a valores, que é o walk the talk. Eu preciso, como líder, fazer com que a minha equipe me enxergue coerente, né? Hoje falta muita coerência nisso. Falta muita coerência entre a liderança, falta autenticidade nas empresas, falta definição de valor. As empresas falam uma coisa, vendem uma coisa e dentro agem de outra forma. Esse é um dos maiores fatores de desengajamento hoje nas empresas. Os funcionários não se identificam com aquilo que é falado e o que é feito. Né? E o outro fator grande de desengajamento vem da falta de reconhecimento. E quando eu falo esse reconhecimento, eu trago os dois pilares dele. Primeiro, eu ser reconhecido pelo externo, é importante, sim. E o segundo é o reconhecimento daquilo que eu faço. Sabe a minha percepção autoral? Eu me reconheço naquilo que eu faço? Não tem gente que fala assim, não, gente, mas eu faço, mas parece que eu não me vejo fazendo isso. Você não se reconhece. Talvez sejam os valores, talvez seja o seu propósito. Então, é muito clara, é muito importante ter clara essa definição dos meus valores, do que para mim faz sentido. Se isso faz sentido com a empresa que eu estou trabalhando. Eu passei por um projeto agora, gente, muito desafiador. Eu fechei uma consultoria e a frase que define a Flourish para mim são as pessoas que dão vida às estratégias. Eu só posso trabalhar com empresas que acreditam que são as pessoas. E eu peguei um projeto e no que eu comecei a desenvolver, eu vi que o cara, assim... Sabe? As pessoas pra ele eram assim, troca aí, tá dando certo. Eu quero preguiçoso, tá cheio de gente querendo trabalhar. Eu falei, gente, não é assim, tem alguma coisa errada nesse processo meu. Então, foi a primeira vez que eu tive que falar assim, olha, esse projeto não é pra mim. Vou ter que entregar esse projeto, porque os meus valores estavam ali completamente diferentes. Né? E aí vem a frustração, porque aí você não entrega, aí eu começo a ficar sufocada. Então, assim, no meu caso foi um projeto B2B, mas a gente, enquanto ali... ser humano, individual, também vive isso. Essa identificação de valores. E não existe uma divisão entre as duas coisas, né? No final do dia, é o que você falou. O que dá vida são as pessoas. Eu acredito isso completamente. É assim, uma empresa, ela não é um CNPJ. Ela é um grupo de pessoas reunidos para atingir o objetivo. Todo mundo querendo ser remunerado, obviamente, ali, porque todo mundo tem conta de vir num mundo capitalista, né? Faz parte. Mas tá todo mundo reunido acreditando em entrega de um resultado, assim, isso tem que existir. Se isso não existe, no final do dia, é um bando de doido junto, reunido, batendo cabeça. Na minha opinião, é isso, sabe? E um negócio que eu escutei numa reunião ontem, de um dos cabeças brancas lá do escritório, é que assim, lá tem os cabeças brancas que a gente aprende todo dia, né? Tem que ter, senão a gente fica estagnado. Então, eu escutei ele falando o seguinte... a gente contrata valores e caráter e treina o resto. Empresa é isso. Eu posso ter um cara que não sabe fazer nada daquilo que eu espero que ele faça. Mas ele é um cara que é alinhado com o propósito, é um cara que quer fazer acontecer e tal. Então, esse cara é um cara que merece a minha oportunidade. Obviamente, assim, dadas as devidas proporções. Se eu quero um cara experiente porque eu preciso resolver um problema rápido, não é tão simples assim, né? Mas generalizando, eu acho que isso é importantíssimo, né? Essa questão do propósito, a gente definiu isso há pouco tempo lá no escritório, porque numa organização muito nova também, eu acho que demora-se um tempo até entender o que de fato é valor e propósito dentro daquilo, porque o propósito e o valor não é o que eu falo, né? Assim, vamos supor, eu sou o Sanzio, eu sou um dos que fundou uma empresa aqui para fazer tal coisa. Não adianta eu virar e falar o seguinte, olha, o propósito do escritório é isso aqui, ó. Só que ninguém que está lá executando acredita. Então, não, o propósito pessoal, o que vocês acreditam?
vamos alinhar aqui o que todo mundo acredita agora, a gente sabe o que é o propósito. O que é importante para vocês? Para mim é importante família, é importante ética, é importante isso. E o que isso reflete no dia a dia? Reflete nisso, naquilo. Então agora a gente definiu os princípios, os valores do negócio. Foi exatamente o que a gente fez, né? Assim, e não precisou contratar ninguém. Acho que assim, é o óbvio do negócio. Para não ser o que você falou, que assim, eu vou lá, coloco no meu site lá meus valores e propósitos, eu falo com a minha equipe, mas o povo fala, mas no dia a dia isso aqui não acontece. Não acontece. Eu não vejo ninguém falando disso. Vocês co-criaram, né, o propósito. É muito legal. Exatamente. É muito então, legal. Assim, faz sentido. Isso que você falou, acho que dentro de uma organização é fundamental. E nesse sentido de coach, só mais um complemento, e de liderança, outra coisa que eu acho que eu acredito muito, e aí eu queria a sua opinião, eu acho que o papel do líder é transformar todo mundo em um líder. Perfeito. É isso. Assim, porque eu não consigo motivar o outro tem que se motivar. Então, ser líder é isso, é buscar as minhas motivações, é buscar o meu aprimoramento. E a gente, para ser líder do outro, a gente primeiro é líder da gente, depois a gente é líder dos outros e depois a gente é líder de quem é líder dos outros. Esse acho que é o processo natural de crescimento de um negócio. Concordo 99,9% com você. Um multiplicador, vou fazer só uma exceção aqui, porque senão a gente fala que carreira em Y não existe, né? Então temos especialistas também, não é todo mundo que tem que liderar todo mundo. Tem gente que não tem essa capacidade, não tem esse interesse. Ele vai ser líder dele, entendeu? Líder, autogestão. Eu tô dizendo, o caminho do negócio, eu concordo com você, assim, tem o que é o especialista, mas ele precisa desenvolver uma liderança interna. Perfeito, né? perfeito. É só para não ficar a dúvida pro pessoal de casa, porque senão o pessoal vai achar, todo mundo tem que ser líder, né? Todo mundo tem que ser líder, isso não é uma realidade. Mas o líder deve buscar sempre multiplicar, né, essa liderança dele. Para aqueles que realmente têm o perfil, para aqueles que precisam, que querem, que faz sentido para eles, né? Ô, Adriano, seguinte, o meu amigo Sanji aqui, ele é um ótimo CEO, né? Tá aí fazendo um negócio crescer, prosperar. Não, isso não é uma verdade. Mas isso não é uma verdade no mundo, de forma geral, né? Assim, você descreveu um perfil de líder que não necessariamente é a realidade que se encontra no mercado. A que você atribui isso? Por que você acha que é tão difícil as pessoas que estão em posição de lideranças terem essa percepção, essa clareza da importância de ser esse perfil de líder que você está colocando aqui pra gente? Atuarem como líderes transformacionais, né? A liderança transformacional que a gente conversou, né? Eu acho que isso vem um pouco cultural, sabe, gente? Eu acho que vem mudando muito, né? A gente já vê hoje Google, Amazon, Airbnb, já tem os diretores de felicidade, né? Então já entenderam, principalmente com a pandemia, que as pessoas precisavam de segurança psicológica, que as pessoas precisam atuar para elas terem performance, elas precisam atuar num ambiente que propicia o erro, a inovação. A gente não quer inovação? Se eu quero inovação, eu preciso proporcionar esse ambiente para as pessoas. Elas vão errar, elas vão tentar. Então, eu acho que isso vem do antigo mesmo, né? Da época de Fordismo, Taylorismo, onde a produtividade era medida. As pessoas ganhavam em função de produtividade. Só que não é isso que a gente quer mais hoje. Se a gente quer inovação, não posso medir em produtividade em tempo, né? Então, isso vem mudando. Aquele líder, aquele chefe antigo, era chefe mesmo. Era aquela pessoa autoritária, era a pessoa que a gente buscava. Quem fazia acontecer, intimidando, né? Se você não entregar, você vai ser mandado embora. Porque o outro é melhor do que você. Era na base da ameaça. E com o crescimento do entendimento do comportamento humano, a gente começou a entender que as pessoas não se motivam desse jeito. Né? Que não é assim que as pessoas entregam. Então, eu acho que isso vem mudando. A gente vem, né, vendo aí os Chief Happiness Officer. Então, assim, é uma realidade. Cada vez mais olhar para o comportamento humano. Legal. Eu queria trazer, assim, eu fiquei muito na cabeça com as coisas que a gente conversou pré-podcast. E aí eu queria trazer uma questão para a mesa, que acho que vai ser uma questão que vai dar uma discussão legal, que assim, eu queria um pouco da sua visão sobre a questão da zona de conforto. A gente bateu um papo sobre isso e falou, peraí. Hoje, o comum é as pessoas falarem, não, zona de conforto, não, tem que sair da zona de conforto. E você defende a zona de conforto, mas com uma interpretação diferente do que essa zona de conforto. Você pode contar pra gente? Vamos falar. Eu adoro isso, gente, porque assim, todo mundo não quer conforto. A gente não quer estar confortável na nossa vida. Então é aí que a gente tem que estar, na zona de conforto. A zona que as pessoas estão condenando é a zona de comodidade. Essa, de fato, é a zona da paralisação. É onde nada acontece, onde você se acomodou, sentou ali e parou.
A zona de conforto é onde a gente é onde a liderança, né, o líder coach, deve entender o que é confortável para esses meus liderados, para que eu possa, então, cobrar deles os resultados. O que você precisa? Vamos do conforto mais simples, que é do conforto da cadeira ao conforto da segurança psicológica. Onde é que estão seus medos? Onde é que estão suas crenças? Aí vem o autoconhecimento que o Sanzio trouxe. Eu preciso entender o que está me deixando inquieta, o que te traz medo. Então, assim, o líder, gente, ele precisa levar todo o conforto do mundo para os liderados. Para que eles possam, a partir dali, entregar aquilo que a gente está buscando, resultado, entende? Conforto é isso. Por que eu vou tirar a pessoa da zona de conforto? Se tira a gente do conforto, a gente não consegue entregar o nosso melhor, não. E aí a gente conversou, né, antecipadamente, alguns estudos têm mostrado, por exemplo, que o comissionamento para quem trabalha com venda é uma coisa que tira a pessoa da zona de conforto dela. Ele é negativo. Eu não estou aqui defendendo, tá? Isso, eu estou falando para vocês, são estudos muito recentes, e tem gente que acredita, tem gente que não vi ninguém testar ainda. Mas a partir do momento que eu falo para a pessoa assim, você precisa vender X para ganhar Y, ela precisa correr atrás daquilo dali. Ela tá saindo do conforto dela. Eu conheço um case desse, no livro A Regra é Não Ter Regras, do Netflix, ele até fala, não necessariamente por causa da zona de conforto ou não, mas ele traz essa questão da meritocracia, né, da bonificação em cima de uma venda. Ele é contra porque ele coloca que no intervalo de, por exemplo, 12 meses, que poderia ser uma combina, o mercado hoje ele é tão dinâmico, mas tão dinâmico, que eventualmente você pode estar seguindo pelo caminho errado. Então, associando isso a uma eventual condição de ter mais conforto para que a pessoa possa fazer o trabalho dela, acho que eventualmente tem-se um novo modelo. Pode ser que se tenha um novo modelo aí para se praticar, principalmente para comerciais, né? Para quem está ali no front office. E aí, quando você traz o mercado varia aí em 12 meses. A gente também, né? O ser humano também, em 12 meses, quanta coisa a gente passa diferente. Então, preciso considerar cada um. A pessoa, ela precisa fazer o resultado, ela precisa ganhar aquela comissão, e a partir do momento que ela começa a trabalhar, porque ela precisa daquilo desesperadamente, as motivações mudam, né? As motivações mudam. Eu não estou motivada porque eu quero entregar, porque eu quero fazer bem feito. Eu estou motivada simplesmente porque eu preciso realizar. Não é porque, né? Não é porque eu quero, é porque eu preciso. E entre o querer e o precisar, isso, né? Você está sendo mobilizado pela dor do eu preciso ganhar, preciso ganhar, preciso ganhar. E a sua motivação principal, que é o prazer, que é o que nos move, que é o que nos traz mais resultado, deve ter prazer. Ela morre naquele momento. Você trouxe um outro elemento aí na sua fala anterior, que a gente discute muito lá na empresa, que é como criar um ambiente de segurança psicológica, né? E isso definitivamente não é fácil, porque em alguns momentos você acaba passando uma mensagem que isso faz com que o ambiente não fique propício a ter segurança, né? Então, por exemplo, o Sanzio pode falar lá com o time dele, galera, esse mês foi péssimo, a gente precisa fazer um negócio diferente, e às vezes a forma com que ele coloca faz com que as pessoas todas fiquem amedrontadas e não permita o erro, né? Não permita. Paralisia, né? Gera paralisia. Como que se constrói esse ambiente de segurança psicológica? O que são os fundamentos para a gente conseguir construir esse ambiente e fazer florescer, né? As pessoas e os talentos? Aí a gente vai voltar para o individual, sabe? Quanto mais individualmente eu conseguir conhecer para que eu possa trabalhar, né, nos feedbacks, não backs, eu acho que feed forwards, né, vamos olhar para o futuro, para que eu possa trabalhar em cada um o que motiva ele, porque quando se o Sanzio trouxe essa fala, gente, esse mesmo resultado foi péssimo, nós precisamos mudar, precisamos fazer alguma coisa diferente, algumas pessoas vão se sentir extremamente motivadas. Porque são as pessoas que gostam de desafio, né? Aí a gente tem alguns inventários, a gente tem alguns assessments que a gente usa para conhecer individualmente cada um e entender. A Adriana se motiva com desafio. Se eu falar para ela, se você não der resultado, eu vou te mandar embora, é uma questão de orgulho, assim, você vai ver. Você tá achando que eu não vou entregar? Eu vou te entregar. E ela entrega até mais. Outras pessoas já têm um perfil um pouco mais de estabilidade. Se ele se sente ameaçado, ele parou total. Eu vou ser mandado embora, eu não dei resultado, ele falou que se não der resultado. Então, quanto mais individualmente a gente conhecer, mais a gente vai conseguir atuar de forma efetiva para alcançar esse florescimento. Porque é indivíduo, gente, não adianta a gente tratar todo mundo igual. É cada um. Entende? Ô, Adriano, só mais um ponto. Desculpa aí, pessoal, tô monopolizando a conversa, mas é porque é um assunto que me interessa.
Um dos princípios do Ray Dalio, né, que é o fundador da Bridgewater, tem um livro que chama Princípios, por sinal. Ele fala que pain plus reflection equal progress, né? Que a dor mais a reflexão leva ao progresso. Dentro da sua fala, eu não consegui identificar, e eu queria que você trouxesse pra gente, onde está esse momento de dor junto com essa reflexão? Porque a dor, ela tira a gente do prazer, tira a gente do conforto, né? Eu queria te ouvir assim, como é que você vê essa questão da dor e a reflexão fazendo chegar no progresso? Vamos pensar, boa pergunta. Eu acho que dentro da gente, eu não chamaria de dor, não, sabe? Eu não sou dessa que acha que, assim, que a pessoa que venceu, ela teve que comer o pão que o diabo amassou, não. Não acho que é por aí. Eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente vive sempre um certo vazio. A gente convive com uma angustiazinha, a gente convive com um mal-estar que às vezes a gente não sabe nem de onde vem, né? De onde a gente vem, enfim, independente da religião, de onde está saindo tudo isso. Então, a gente tem uma inquietação, tem uma lacuna vazia o tempo todo para ser preenchida. E é ela que vai trazer o progresso. Sabe? Eu não acho que é dor. É a gente olhar que, assim, tem sempre um espaço que eu tô buscando algo mais, que eu quero me realizar em algo mais. E é atrás disso que eu vou, considerando o meu bem-estar lá, com todos os pilares do florescimento. Porque nós somos seres emocionais, gente. A gente não é um ser. A gente primeiro sente, depois a gente pensa. Primeiro a gente compra, depois a gente racionaliza a compra. Mulher, então, é assim, né? Eu vou comprar, depois eu justifico. O Santos também. Eu preciso comprar, né? Eu preciso comprar, depois eu falo assim, gente, assim, também eu trabalho tanto, né? Aí eu vou racionalizar, vou explicar, vou justificar a minha compra. Mas primeiro a gente vive a emoção. Então, eu não consigo pensar que tem que sair da dor para existir progresso. Sabe? Eu não penso muito por esse lado, não. Legal. Eu acho que esse vazio que a gente tem, essa busca, esse querer sempre mais, ele é importante, sim. É essa lacuna que vai trazer a gente para buscar sempre algo mais, sabe? Legal. Eu acho que tem uma pergunta que eu acho que é um pouco relacionada a isso. E aí, na questão da diferença entre comodidade e conforto, né? Ao que você atribui, e aí, obviamente, generalizando aqui, o que você atribui a essas pessoas que acabam caindo nessa zona de comodidade, tem essa dificuldade, às vezes, de enxergar ou de conseguir sair dessa zona de comodidade? Eu acho que a zona de comodidade é aquele lugar da pessoa que não encontrou propósito, sabe? Sabe aquela pessoa que está trabalhando por trabalhar, que sai de casa, faz o trabalho, volta para casa, paga conta, leva o menino para a escola, volta para casa, almoça. E ela está fazendo aquilo por fazer. No automático. No automático. Exatamente. Então, esse automatismo, esse não ver sentido, não parar para pensar se você gosta daquilo que você faz, se aquilo tem valor, se você está trabalhando só por dinheiro, é isso que leva a essa zona de comodidade, sabe? Mas eu acho que assim, a grande maioria da população, talvez mundial, vive a vida dessa maneira. Assim, é muito mais comum a gente ver isso porque, pegando o Brasil, o Brasil é um país de muita dificuldade, né? Você se desenvolver profissionalmente, ter o mesmo acesso que as pessoas mais, né, de condição melhor, é cada vez mais difícil, né? Então, assim, algumas pessoas têm a oportunidade de, à medida que estão se desenvolvendo, né, passando pela adolescência ali, faculdade, começam a entrar na carreira profissional, de ter a paciência de, peraí, deixa eu entender os momentos e até chegar naquilo que eu quero, mas a grande maioria não. Ela às vezes começa a trabalhar quase que criança porque tem que ajudar em casa, porque a mãe tem problema, e existem essas dificuldades sociais todas no Brasil, né? O que você acha que essas pessoas poderiam fazer, pequenos hábitos ou reflexões para enxergar essa zona de comodidade e como superar elas apesar de todas essas adversidades, entendeu? Eu acho que eu vou dar um exemplo típico para vocês, que é da minha secretária, que trabalha na minha casa, minha secretária doméstica. Ela era gerente de uma loja de calçados, no centro da cidade, uma loja simples, mas ela era gerente. E tinha ali o salário dela, né, que fazia sentido para ela, tinha esse cargo que era reconhecida, né, gente? Ela é gestora. E chegou um momento que ela falou assim, gente, assim, eu preciso de algo que faça mais sentido para mim. O que eu gosto de fazer? Ela adora cuidar de casa. Adoro cuidar da minha casa. Se eu cuido da minha e é bom, por que eu não posso cuidar da casa de alguém também? E às vezes você é até mais bem remunerada para isso. E foi quando ela saiu dessa gerência de calçados, dessa loja de calçados, e foi cuidar da minha casa, né? Hoje ela ganha mais do que ela ganhava como gestora.
né? Ela é uma empregada doméstica, mas ela faz sentido o que ela faz para ela hoje. Ela cuida da minha casa como ela cuida da dela. E isso é valor. Ela gosta de ver tudo arrumado. Ela gosta de ajudar. Ela gosta de sentir que ela está proporcionando para mim toda a segurança que eu preciso para fazer o meu trabalho. Porque quando eu saio, eu entrego lá tudo na mão dela. Então, ela é empregada doméstica, mas ela tem um propósito claro. E isso faz com que ela tenha florescimento, felicidade, com que ela se realize. Entende? Uma pessoa que está recolhendo lixo na rua. Nossa, gente, como é que você está falando de propósito do lixeiro? Como é que o lixeiro tem propósito? Né? Não tem nem oportunidade. Como não? Tá? Talvez não tenha tido oportunidade de estudo, mas ele pode entender nessa profissão que ele tem hoje o quão ele faz bem com o trabalho dele. Qual que é o sentido do trabalho dele? Poxa, ele está limpando, ele está evitando quanta coisa, tirando os resíduos da rua, né? Ajudando aí num processo, vamos falar de, ecologicamente falando, de enchentes, limpando a rua, limpando as coisas que estão ali jogadas. Então, entende que tem um propósito atrás de cada profissão que a gente está falando, das mais simples? Né? Infelizmente, todo mundo não tem oportunidade e não tem esse esclarecimento. Mas acho que se as pessoas conseguissem pelo menos entender o porquê do que elas fazem, era um ótimo primeiro passo. já era. É possível florescer em condições muito adversas, inclusive, né? Acho que você... É possível, né? É desafiador. Mas eu acho que a gente caminha, e com a pandemia veio uma potencialidade grande nisso, assim, a cada vez mais enxergar o indivíduo com as suas particularidades, com as suas necessidades, e enxergar o indivíduo como um ser emocional, né? Você falou a gente contrata hoje muito por habilidades técnicas. Você contrata a experiência, você contrata o currículo da pessoa. E a maior causa de demissões são as questões comportamentais. Então, a gente precisa começar a olhar para o comportamento, para o ser humano, daquilo que faz sentido, para a cultura, para a felicidade, para os valores, para que a gente não caia nessa cilada do turnover, né, tão alto. Você contrata só currículo, gente, vai dar errado. Às vezes a pessoa fica 10 anos num lugar, dá super certo, ela não fica um mês no emprego novo. Por quê? Normalmente está ligado a justamente essa falta de alinhamento de cultura, vamos colocar assim, né? Que aí é o conjunto do propósito com os valores. E a gente teve uma experiência lá no escritório, bem no iniciozinho, que foi justamente isso. A gente contratou na época um grupo de pessoas para começar a operação e a gente identificou que algumas pessoas não estavam indo tão bem e que no final do dia não era só o resultado que não estava indo bem. É que realmente essa pessoa, né, esperava algo diferente. E aí não era uma questão de treinar ou de, enfim, dar mais atenção, de pagar melhor, não era isso, era que simplesmente a pessoa esperava daquele ambiente de trabalho algo diferente do que a gente conseguia proporcionar. E não é certo e errado. Acho que isso é importantíssimo. Eu acho que assim, sei lá, a gente tem um escritório de investimento. Você pode ter 2 escritórios de investimento, com os dois, culturas em tese, completamente diferentes. Entregam o mesmo valor, né? Mas com culturas completamente diferentes. E a pessoa dá certo num lugar e não dá certo no outro. Né? É aderência de perfil. Essa aderência eu preciso considerar cada um com os valores para que as coisas fluam, né? E as pessoas começarem a aprender a fazer esse movimento, né? Assim, muito. Também. Porque num processo de contratação, muitas vezes as pessoas colocam numa posição de assim, a empresa está me contratando, então eu preciso me alinhar ao propósito, à cultura e etc. Mas existe, ao mesmo tempo que a gente tem um contexto em que existe pessoas com pouquíssimas oportunidades, a gente tem também um número grande de pessoas com um super poder de escolha que não exercem esse poder de escolha. Assim. Elas veem uma vaga e falam, pô, eu quero estar aqui pela remuneração, pelo status. Mas elas não fazem um processo de reflexão, de olhar para o negócio e dizer assim, essa empresa reflete o que eu penso, o que eu sinto. Se não, faz sentido, né? Eu não quero estar aqui. Concordo. Né? Assim, e fazer é difícil fazer esse movimento. É difícil a pessoa se colocar no estado de reflexão e dizer, pô, não quero estar aqui, tá tudo bem. Não me adequo, ok, vou procurar um lugar que pense como eu penso. Né? Exatamente. Sabe uma pergunta que eu faço muito na hora de admissão pra gente conhecer um pouco do valor da pessoa? Assim, me fala uma pessoa que você admira, né? Eu faço essa também. Que você admira. Então, assim, pode ser qualquer uma, né? Pode ser conhecida, pode não ser. Porque dali eu já começo a entender os valores, né? Essa pergunta é muito engraçada, porque 90% responde assim, minha mãe. É muito engraçado. Eu conheço a mãe, Fala uma pessoa que você admira, minha mãe.
Tá, mas por que você admira sua mãe? Ah, porque ela é batalhadora, porque ela é guerreira, porque ela criou os filhos. Vem sempre essa história. Então, você vê assim, a pessoa tem um valor ali em garra, né? A garra pro trabalho, ela valoriza a batalha, às vezes até a dor. A família. A primeira coisa que você observa é que é a família. Exatamente. Então, a gente precisa conhecer as pessoas até para ver, ajudá-las a entender se não, essa pessoa aqui não vai fazer sentido para ela, não. Ela não vai dar conta da gente, né? Adriana, queria te agradecer. Obrigado demais. Foi um bate-papo super gostoso. Conta pra gente aí, deixa um recado final pra quem tá ouvindo aí, pra quem tá na busca do florescimento. Deixa uma mensagem final aí pra turma. Ai, gente, o que falar, né, no final de tanta coisa importante. Eu acho que é olhar pra dentro mesmo, sabe? Parar de enxergar o autoconhecimento aí muitas vezes como uma coisa de autoajuda. A gente precisa sentir o que realmente faz sentido na nossa vida. Tudo passa muito rápido. E quando a gente vê, já passaram 5, 10 anos, e às vezes o que não tá te preenchendo é realmente o que você não identificou em você ainda. Né? O que tá faltando aí é você se conhecer para ir atrás daquilo que faz mais sentido. Muito legal. Perfeito. Muito legal. E enjoy the ride, né? Assim, a gente Exatamente. tem que curtir a jornada. Se não curtir, que sentido faz a gente tá aqui, né? A felicidade não tá lá, né? A felicidade tem que estar na jornada, na caminhada, no dia a dia. Porque quando a gente espera demais também, assim, eu vou ser feliz quando eu conquistar algo, quando eu me casar, quando eu tiver filho, quando eu comprar, se você fica esperando esse momento, talvez ele nunca chegue, né? O momento passou. O momento passou. E se isso não chega, você não é feliz. E às vezes você chega lá e quando chega, você descobre que não era aquilo. É isso que eu ia falar. Às né? vezes as coisas não são aquilo que a gente imaginava. Não são. Isso sabia que é até um dos motivos de procrastinação? As pessoas às vezes procrastinam as coisas com medo de alcançarem aquilo que elas acreditam que é a felicidade. Porque quando chegar lá e eu descobrir que aquilo não me preencheu, ferrou. A frustração vem, né? A frustração vem. Então é isso, gente. Muito legal. Muitíssimo obrigado. Foi maravilhoso. Obrigada, Adriana, gente. por aceitar o convite e participar. Rede, Hassan, até a próxima, pessoal. Obrigada, gente. Adorei. Prazer enorme, viu?